Já viu um monte de tipos de tratamento para dor no ciático que você não sabe qual é o melhor para escolher no seu caso? Fisioterapia, RPG, pilates, ozônio, infiltração, remédio, massagem. Afinal de contas, qual que é o melhor tipo de tratamento? Hoje eu vou fazer esse vídeo explicando e te ajudando a decidir qual é o melhor tipo de tratamento para você, para o seu caso. É muito comum os pacientes se sentirem perdidos com tantas opções no mercado e acabam muitas vezes indo fazer terapias que não vão funcionar, que não vão resolver no caso deles, porque estão perdidos e gastam muito dinheiro e acabam ficando desacreditados do serviço mesmo, que realmente podem resolver o problema deles. Então, pensando nisso, pensando em você nessa situação e como você pode economizar seu dinheiro, eu, como boa capricorniana, vou te ajudar a decidir isso. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, sou fisioterapeuta especialista em coluna e nesse canal eu vou te ajudar a falar tudo sobre dor nas costas. Vou te ensinar quais são as maiores ciladas, quais são os maiores problemas que meus pacientes enfrentam por aí. Vou te ajudar a como fazer um tratamento efetivo de dor nas costas sem fazer 1000 sessões de fisioterapia, sem gastar um monte de dinheiro por aí. Bom, a primeira coisa que eu vejo que os pacientes erram muito é procurar sempre um profissional que não é especialista no caso deles. Então, por exemplo, quando a gente está com problemas de pele, a gente vai no dermatologista, certo? A gente não vai procurar ajuda em outro lugar. Esse é o correto, o caminho correto, a gente procurar a ajuda de um especialista. Mas é muito comum que os pacientes procurem soluções alternativas e muitas vezes que a promessa pareça um pouco mágica e milagrosa, como por exemplo, sarar a dor no ciático com um chá ou com uma pomada ou com alguma coisa assim muito esquisita. É muito comum mesmo isso acontecer. Eu já vi pacientes pedindo orientações um para os outros de como que consegue comprar uma pomada de uso veterinário, de coisas assim bem malucas por aí. Então eu sinto muito te dizer, não existe essa solução mágica, essa solução milagrosa de um remédio que vai resolver o seu problema, de uma coisa simples, um chá que você tome que vai resolver o seu problema do ciático. Então já começo aqui te dando essa notícia triste ou essa notícia mais realista, como eu prefiro dizer. Uma coisa que é bem comum também é o paciente querer fazer o tratamento do colega. Ah, mas a minha vizinha fez esse, o meu filho fez aquele, a blogueira fez aquele outro tratamento. Quando a gente vai eleger o tratamento dentro da fisioterapia, dentro da medicina, a gente analisa diversas coisas, diversos detalhes dentro de uma avaliação específica para orientar o paciente de alguma coisa. Então não adianta querer fazer o tratamento que a outra pessoa fez, você precisa ser avaliado por uma pessoa especialista para saber direcionar no seu caso qual que é o melhor tratamento. Então não se iluda achando assim, ah, mas a minha vizinha fez tal tratamento e melhorou, então às vezes ela podia ter outra condição. Então aqui no caso a gente está falando de nervo ciático, então às vezes o quadro dessa sua vizinha, desse seu amigo, dessa pessoa que você conheceu, não era de ciático, era de uma condição de dor na coluna menos grave, por isso ela melhorou de forma surpreendentemente rápida. Então é preciso a gente ter muito isso em mente. Uma dor no nervo ciático não é igual para todas as pessoas, tá? Então existem níveis diferentes de compressão. Às vezes quando o paciente procura no começo dos sintomas é de um jeito mais fácil de resolver. Quando o paciente procura já numa situação muito crítica é um pouco mais difícil, a gente leva um pouco mais de tempo. Então é importante vocês entenderem que existem gravidades diferentes dentro de uma mesma patologia. São condições diferentes, então não compare, não espere que você vai receber o mesmo tipo de tratamento de outras pessoas, porque isso é muito particular, isso é muito individual. Por isso você precisa passar por uma pessoa que entenda do que está fazendo e passe por um especialista realmente. Aproveita e já me conta aqui nos comentários que tipo de tratamento que você já fez para tentar solucionar esse seu problema de dor no ciático e acabou não tendo resultado, ou mesmo os que você já teve resultado. Conta aqui pra mim o que você já fez que deu certo e o que você fez que não deu certo. Bom, pra gente entender melhor então como que funciona esse mecanismo de dor no ciático, eu vou te mostrar como que isso funciona antes de te mostrar o tratamento, porque daí acho que assim fica mais fácil assimilar as informações. Tá bom? Então aqui ó, a gente tem o osso da coluna, que a gente chama de vértebra. Aqui é o disco vertebral aqui em vermelhinho, que ele é molinho, ele é feito para aguentar esses impactos, ele é realmente um amortecedor. E aqui a gente tem o outro osso, então eles vão se empilhando uns ossinhos em cima do outro, como aqui nesse modelo que tem a coluna completa. Então é um ossinho empilhado em cima do outro. Aqui em amarelinho a gente tem, olhando aqui assim por cima, dá pra ver melhor, essa parte é a medula. Da medula saem esses ramos aqui, ó,
que são os nervos. Então eles vão vindo aqui nessa parte do pescoço e da cabeça, indo para os órgãos, para os braços e até na parte mais de baixo da lombar, né, dessa região mais distal, que vai para as pernas, para o pé. Então é muito comum um paciente que tem dor no ciático falar que sente dor no bumbum, que sente dor na panturrilha, que sente dor na perna, né, nessa parte da coxa, mas não sente dor na lombar especificamente. Então por que isso acontece? Porque esse nervo ele pode ser pressionado em vários pontos da coluna. Então para cada um desses pontos aqui, né, dessa parte do empilhamento, ele vai para algum lugar. Então ele pode ir mais para a região dos pés, ele pode ir mais para outra região. Então é muito comum, você pode achar estranho, mas é muito comum o paciente não sentir dor na lombar especificamente e sentir só esse problema da dor irradiada, dessa fraqueza, essa dificuldade de pisar no chão, né? Essa falta de firmeza. Alguns pacientes relatam isso. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Os pacientes acabam procurando tratamento para perna, para o joelho, para o quadril, quando o problema, na verdade, é lá na lombar, tá? Então, é por isso que muitas vezes o paciente sente essa dor irradiada, porque o nervo, né, o nervo ciático, que esse é o super famoso, ele tá sendo pressionado. E aí, pensando, então, que esse nervo aqui, ele tá sendo pressionado, a gente não consegue resolver o problema só tomando medicamento. Então, geralmente, o tratamento mais eficaz é medicamento associado à fisioterapia. Então, o medicamento apenas pensando que você está tomando um analgésico, um remédio para tirar dor, ele vai fazer apenas isso, ele vai tirar a dor, mas ele não vai fazer com que esse pinçamento do nervo saia dali. Como que a gente vai fazer isso? É somente através da fisioterapia. Então é muito comum, às vezes, até o paciente que tem esse problema, né, de dor no ciático, ele vai sentir outras coisas juntos, como por exemplo, dor, rigidez, falta de sensibilidade na perna, tem insegurança na hora de pisar, de fazer caminhada, na hora de andar, ou sente mesmo uma descarga elétrica, fala assim, ai doutora, toda vez que eu coloco meu pé no chão, eu sinto um choque. Isso já é uma característica que esse nervo tá ali pinçado, pode ser isso, a gente precisa avaliar. E aí, o que a gente vai fazer para esse tratamento é pensar em estratégias dentro da fisioterapia que a gente tire esse pinçamento aqui do nervo. Aqui no canal eu já fiz um vídeo ensinando para você um exercício que você pode fazer para quem tem dor nas costas. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ver esse exercício, mas calma, não sai desse vídeo agora. Eu também vou deixar ele aqui na descrição para você terminar de ver esse outro vídeo depois que assistir esse. Aqui ainda vai ter muita informação importante, fica até o final. Aqui eu preciso te dizer que a dor nas costas ela é multifatorial. O que significa isso? Pouco provável que seja apenas um fator que esteja desencadeando dor. Então, geralmente no paciente que, por exemplo, tem dor no ciático, por conta dele, tem outras coisas ali envolvidas junto com essa dor no ciático. Então, geralmente um paciente mais sedentário ou um paciente que fez uma atividade física de forma equivocada, muito peso, muita carga, ou fez o exercício meio mal feito e aí aconteceu isso. Ou muito tempo sentado na mesma posição e falta de hidratação. Esses são as principais características, né, de pessoas que tendem a sentir dor nas costas. Então, por exemplo, aqui nesse caso que eu tô te falando, que você realmente tem um nervo ciático que ele tá aí pinçado, quando a gente faz tratamentos não específicos, por exemplo, que é vir aqui nessa parte, fazer massagem, alongamento, luzinha, choquinho, fazer esse tipo de tratamento, ele pode até dar uma melhora, né, ali na região, porque os músculos que ficam aqui atrás, eles também ficam muito rígidos, eles ficam muito tensos de forma protetiva, para você realmente não fazer nenhum movimento brusco, fazer nenhum movimento errado para que essa dor piore. Então essa região, ela sempre tá muito tensa, tá muito dura, tá muito contraturada. Se a gente faz uma massagem ali ou alguma coisa que relaxa essa musculatura, ela vai melhorar, mas o problema ainda tá lá, o nervo ainda tá pinçado. Então, numa fisioterapia especializada, a gente trata a causa e o sintoma ele desaparece junto, né? Então, a gente vai pensar, vai ver, avaliar cada paciente e pensar em movimentos que a gente possa tirar o pinçamento desse nervo aqui. Então, para alguns pacientes, pode ser que seja um movimento para frente, para alguns pacientes pode ser que seja um movimento para trás. E além de achar esse tipo de movimento que a gente vai fazer para esse paciente, a gente tem que pensar em doses. Quando a gente fala de fisioterapia, o movimento, ele também é um remédio. Os exercícios, aquelas orientações que a gente prescreve na fisioterapia, elas são remédio também. Então, para um paciente, a gente vai passar uma dose menor, se o paciente está numa fase mais inicial do tratamento. A gente pode passar uma dose muito maior, pedir para o paciente fazer 2, 3, 4 vezes por dia o exercício, porque ele está no outro momento da história da patologia dele.
Então é preciso que vocês entendam isso. Quando a gente pede os exercícios, eles são também medicamentos, né? Formas de medicamento, entre aspas, assim. O medicamento da fisioterapia é o movimento, é o exercício, é seguir as orientações que o fisioterapeuta te passou. E claro que a gente faz tudo isso tendo em noção a rotina, o estilo de vida de cada paciente, né? Então é muito importante que o fisioterapeuta e o paciente estejam alinhados. Se o fisioterapeuta te pedir para fazer um exercício 10 vezes por dia, você vai falar, poxa, não dá para fazer. Então o fisioterapeuta vai recalcular ali quantas vezes ele quer que você faça para dar aquela dose que ele precisa que você tome. Então sempre são reações em conjunto, nunca é uma coisa que você não pode fazer, e se por acaso você achar que consegue e não conseguir, você vai ter que avisar o fisioterapeuta. Eu falei, olha, eu não consegui fazer todas as vezes, porque daí a gente recalcula a rota tendo em vista essa informação verdadeira que você passou. Então jamais minta pro seu fisioterapeuta. Então isso eu queria que vocês tivessem bem claro na cabeça de vocês, que não existe uma solução milagrosa para a gente ficar sem dor nas costas. Infelizmente, o nervo ciático existem diversos momentos de inflamação desse nervo, diversos tipos de compressão que esse nervo pode estar sofrendo. Então não comparem o tratamento de uma pessoa com a outra. Muito atento ao tipo de tratamento que você escolhe, vê direitinho o que o médico te falou, qual que é a sugestão que esse fisioterapeuta tá te dando. Lembra que se forem coisas só muito superficiais para resolver só o sintoma, seu problema ainda vai continuar e isso vai perpetuar por mais tempo. Então, quando você passa por um especialista, você consegue fazer um tratamento mais curto e você economiza dinheiro, claro. Então, você não vai fazer 20, 30, 40 sessões de fisioterapia, porque você já sabe que choquinho, luzinha, massagem, só esse tipo de coisa não vai resolver seu problema. O fisioterapeuta tem que te ajudar, junto com a sua avaliação, a fazer as coisas que você estava com dificuldade para fazer. Então, por exemplo, caminhar, pegar alguma coisa pesada, fazer sua faxina, trabalhar sem dor. Então, estratégias que você consiga fazer isso de forma rápida. Em geral, eu faço poucos atendimentos com os pacientes, de 4 a 6 consultas, e eles estão de alta. Já pensou nisso? Você ficar sem dor nas costas em 4 a 6 consultas? Então, é muito pouco, tendo em vista o que a gente vê por aí, de fisioterapia, de pacientes falando que já fizeram muitas sessões, porque geralmente esses tipos de tratamento eles são focados apenas em aliviar o sintoma. Isso é muito pouco quando a gente pensa em um paciente que está em sofrimento com dor nas costas. A gente precisa resolver esse problema do paciente. Então, não se iludam, não procurem soluções milagrosas, não procurem soluções fáceis. Então, se você aí está fazendo já fisioterapia há muitas sessões e não está vendo resultado, conversa com o seu fisioterapeuta, vê direitinho o que ele está fazendo. Lembra que só o remédio não vai resolver o seu problema, a tensão, o pensamento do nervo vai continuar lá. O melhor tratamento, em geral, é fazer a fisioterapia combinada com o remédio. Nem sempre o paciente vai precisar de remédio. Quando você precisar, o fisioterapeuta também vai saber te dizer sobre esse ponto, ele vai saber te orientar. Então, converse tanto com o seu fisioterapeuta quanto com o seu médico para que o tratamento esteja sempre bem alinhado. Eu gosto sempre de, quando o paciente veio, procurou primeiro o médico antes de me procurar, a gente sempre conversa, vê direitinho o que o médico tem para me dizer. Esse tratamento em conjunto, ele é fundamental para que o paciente tenha ótimos resultados no tratamento, para que ele seja mais rápido e vocês voltem a ser super funcionais e fazer todas as coisas que tem vontade de fazer, sem medo, sem dor, sem restrição. Mas aqui eu já fiz um vídeo falando sobre sintomas do nervo ciático. Se você quer ter certeza que a sua dor nas costas ela é causada por conta de uma compressão do nervo ciático, então assiste esse vídeo, eu vou deixar ele aqui, vai lá e tira suas dúvidas para ter certeza se realmente o seu problema é de um nervo ciático. O que acontece é que ele é muito famoso e aí ele acaba levando a culpa de todas as dores nas costas, mas nem sempre o culpado é ele. Então dá um crédito, vai lá ver se realmente essa sua dor nas costas é causada por esse nervo ciático, assiste lá e me conta o que você achou.